Malaquias capítulo 3, versículo 13 a capítulo 4, versículo 6. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se convertam para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém. Não sei quantos de vocês viram na televisão que um menino chamado Brian, que é filho de um casal, de uma família de bolivianos que estão residentes legalmente aqui no Brasil, foi assassinado. É uma criança de colo e eles têm uma casa, e na casa funciona uma oficina de costura, que a gente está acostumado a ver. E ladrões entraram lá para roubar e conseguiram pegar uma quantia razoável de dinheiro, R$4.500, mas eles queriam mais dinheiro. Eles encurralaram a família num lugar e a criança de colo começou a chorar, a mãe abraçada. A criança começou a implorar pela vida dela e pela vida dele e pela vida da mãe. Aí o ladrão veio e ficou incomodado com o barulho que a criança estava fazendo de choro e tal, e foi lá e deu um tiro na cabeça da criança, assim, queima-roupa. Aí quando eu ouvi e vi a reportagem disso, sinceramente é como se o sangue fervesse. É como se você não acreditasse como que coisas desse tipo podem acontecer. E não é lógico que isso não é só o privilégio do Brasil. Em qualquer parte do mundo, aonde tiver um ser humano e aonde tiver pecado, essas coisas podem acontecer. Terrível. Né? Terrível porque os pais vieram para o Brasil para ganhar a vida, né? Para ter um trabalho e tal, e acaba acontecendo alguma coisa desse tipo, e de acordo com a reportagem, os pais estavam até pensando em voltar para a Bolívia, enterrar o seu filho e permanecer por lá. E sem dúvida essa perda nunca mais vai sair do coração deles. Eu me vi como um pai também, que pode ter a possibilidade de perder o filho a qualquer instante. E como será a dor dessas pessoas não está escrito em nenhum lugar. É uma dor assim
aquelas dores lacerantes que nunca mais vão sair desses pais, né? E é impossível a gente, diante de atos como esse, a gente ficar insensibilizado, né? Da mesma maneira, sem que a gente possa fazer um questionamento, mesmo que seja mais breve, de por que essas coisas acontecem. Por que a injustiça acontece no mundo? E, para nós que somos cristãos, por que Deus não impede dessas coisas acontecerem? E esse tipo de questionamento é um questionamento clássico, que todo dia nós nos deparamos em face das injustiças que a gente vive nesse mundo. E eu sei que tem pessoas que pensam assim, mas foi propósito de Deus. Mas pensar assim também é algo muito cômodo e é algo que é muito sangue frio pensar só assim, foi vontade de Deus e simplesmente acabou. Nós, como seres humanos que nos identificamos com as pessoas, a gente tem um sentimento e às vezes esse sentimento extravasa em forma de questionamento. Até onde será que Deus permitiu isso? Por que essas coisas aconteceram? E a gente pode ter reações as mais diversas, até um ceticismo assim, grande em relação ao próprio Deus e à própria justiça, à própria moral. Uma confiança de que Deus tem, em última instância, respostas. Das mais variadas reações nós podemos ter. E até onde a gente pode crer que é plausível e aceitável, ou até onde compreendemos que todas essas coisas estão dentro da vontade de Deus. E em todo o livro de Malaquias vimos que o povo estava mergulhado dentro desse tipo de questionamento. Esse questionamento volta todas as vezes, em todas as discussões, em todo o diálogo que o povo tem com Deus. A gente viu desde o começo do livro de Malaquias que o povo estava vivendo uma situação difícil, em que não somente o povo, mas os seus líderes estavam vivendo uma vida de adoração, entre aspas, bem grande, porque o coração deles estava longe daquilo que eles pretendiam fazer diante de Deus. A moral estava aos frangalhos, a moral religiosa e a moral social, tudo indo por água abaixo. Deus tentando puxar a orelha dos seus filhos, cobrando um posicionamento, cobrando uma adoração, não apenas de palavras, mas em atitudes, aonde até as nossas posses e até tudo aquilo que nós temos que vem de Deus se revertem novamente em favor a Ele. Uma adoração integral, uma adoração onde nós colocamos diante de Deus tudo aquilo que somos e temos. E mesmo diante das bênçãos que Deus promete para as pessoas que se dão a Deus, para pessoas que se oferecem a Deus dessa maneira, parece que essas promessas caem num vazio devido ao silêncio, de nada está acontecendo. E o povo começa a novamente duvidar de Deus e questionar a Deus. E esse questionamento entra nos ouvidos de Deus de uma forma incômoda, né? É como se eles estivessem reclamando e murmurando, e é dessa maneira que Deus ele se dirige ao seu povo. Versículo 3: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Palavras duras, ou seja, murmuração, questionamento, rebeldia, crítica, desafio a Deus. Vocês estão me desafiando, vocês estão me ultrajando. E o povo fala assim: o que a gente tem falado contra o Senhor? E o povo tem falado algumas coisas aqui que vira e mexe, nós também podemos falar. A partir do versículo 14, vocês dizem: é inútil servir a Deus. Qual é a utilidade de servir a Deus? Qual é a utilidade última em adorar a Deus? E olha só, o que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O que adianta obedecer a palavra de Deus se
na minha vida eu não vejo tudo aquilo acontecer. Eu não vejo as promessas de Deus se cumprirem. Eu obedeço a Deus, mas os problemas não deixam de devastar a minha vida, a minha família, a vida das pessoas próximas a mim. Coisas ruins, coisas difíceis, tribulações, momentos de angústia, tudo continua e permanece a acontecer. E o povo de Deus que estava pensando dessa maneira, o povo de Deus que conhecia a Deus, por não enxergar uma solução razoável para esse dilema moral que eles estavam vivendo, parte deles chegam na seguinte conclusão: então, como nossa situação está assim, então, para Deus, tanto faz ser bom ou ser ruim, o resultado é o mesmo. Versículo 15: por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Eles estavam enxergando as nações ao redor, as nações que não temiam a Deus, as nações pagãs, que com suas atitudes desafiavam o povo de Deus e ao próprio Deus. E o povo de Deus olhando para aquilo e olhando que esses povos, mais prosperavam, e eles, como sendo povo de Deus, mais definhavam. Eles falavam: peraí, onde está a lógica de servir a Deus? Talvez eles estavam pensando com uma mente bastante imediatista, assim como nós pensamos. A gente não vê o cristianismo nosso surtir efeito no dia a dia, de maneira prática, de maneira rápida. A gente cai nesse tipo de questionamento: para que eu estou fazendo isso se Deus não está ao meu favor? Para quê? Qual que é o lucro que eu tenho? A linguagem é mais ou menos essa. Qual que é o lucro que eu tenho em obedecer a Deus se eu só tenho perda? Qual que é a diferença entre servir a Deus e não servir a Deus? Entre ser justo ou ser ímpio? Se aos meus olhos o resultado é o mesmo. Cadê a diferença? Esse é o grande questionamento. Onde está a diferença? Para nós é a mesma coisa. Pois tanto prosperam aqueles que fazem mal, como aqueles que desafiam a Deus. Cara, não é um questionamento que a gente faz todos os dias? Qual que é a diferença? Aonde está a diferença em tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, como povo de Deus, nos reunindo para adorá-lo? Aonde está a diferença entre você viver fielmente, seguindo o Evangelho dia a dia? Pode ser que você mais esteja perdendo em termos assim visíveis e qualitativos do que ganhando. Você pode estar perdendo amigos vivendo dessa maneira. Você pode estar perdendo dinheiro. Você pode estar perdendo toda uma série gama de oportunidades que se abrem para as pessoas que estão disponíveis a viver da maneira que todo mundo vive. Aonde está Deus nisso tudo? Cara, é um questionamento muito válido da gente fazer. Se não há diferença, vale a pena viver e vale a pena servir a Deus? E diante desse questionamento, Deus começa a responder o povo. Versículo 16. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Esse versículo vem a nos ensinar o seguinte: ainda que aos nossos olhos a justiça impere no mundo, ainda que aos nossos olhos Deus não traga respostas rápidas e práticas, que vão de encontro à nossa fidelidade a Ele, ainda que o mundo esteja de cabeça para o ar, de cabeça para baixo e pernas para o ar, ainda que seja difícil, ainda que pareça que o justo prospere, que o ímpio prospere e o justo sempre saia na pior, Deus dá uma garantia e um norte para o seu povo, que é o seguinte: Deus ouve
e se lembra daqueles que confiam nele. Deus ouve e se lembra daqueles que confiam nele. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu. Você tem uma parte do povo de Deus e pode existir uma parte da igreja em que fique cética, em que não veja a diferença real entre adorar e não adorar, em temê-lo e não temê-lo, em segui-lo ou não segui-lo, que nivele todas as coisas por baixo, pensando que o bem é igual ao mal e vai dar tudo na mesma. Existe um remanescente de Deus, que mesmo diante das situações mais horríveis, mesmo do caos do mundo, ainda assim confia em Deus. Pessoas que podem dizer, como disse o profeta Abacuque, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja azeitonas na oliveira, mesmo assim eu confiarei no Senhor, porque Ele tem a palavra final de todas as coisas. Deus ouve todo o nosso clamor, Deus ouve todas as nossas conversas, Deus ouve quando a gente se incentiva um ao outro. Tá ruim agora, tá cheio de problema, mas vamos lá, vamos nos edificar na fé, vamos nos apoiar um ao outro, porque a situação pode estar como está, a gente pode estar passando por uma noite terrível, mas um dia Deus com certeza virá para trazer luz, restauração e solução final de todas as coisas. Eu acho que está aí a grande maneira e o grande ensinamento que Malaquias começa a concluir e começa a nos revelar em todo o seu livro, que vale a pena esperar em Deus, porque Deus não está alheio aos nossos problemas e aos problemas do mundo. Deus não somente ouve, mas é como se Ele anotasse. Olha só, foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. É como se Deus anotasse tudo. É lógico que é uma linguagem figurada, mas o que a Bíblia quer dizer é que Deus ouve e não se esquece, sempre se lembrará. Está na memória de Deus. Antigamente os reis, era costume, por exemplo, dos persas, os reis terem secretários que anotavam toda a rotina real. A gente vê, por exemplo, isso em livro de Esther, onde o rei tinha os seus anais. O que são os anais? É a descrição, são as crônicas do rei. O rei, a vida do rei era escrita, e qualquer coisa o rei poderia recorrer a esses escritos para se lembrar de alguma coisa. E Deus tem esse livro de memórias, aonde Ele se lembra de tudo aquilo que nós fazemos em fidelidade a Ele. Deus não se esquece. Parece que Deus está longe, parece que Deus não nos ouve e parece que Deus nos esqueceu, mas Deus está mais perto da onde achamos que Ele está. Deus nos ouve, Deus se lembra da gente, de tudo aquilo que nós fazemos em prol dEle. Por isso, vale a pena segui-lo, vale a pena adorá-lo, vale a pena estar perto dEle. Versículo 17: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Pessoal, um princípio que é desenhado desde o Antigo Testamento até o fim do Novo Testamento é o seguinte: Deus tem data para colocar tudo em ordem. A justiça de Deus se manifestará plenamente no fim. E, cara, quando a gente assiste, por exemplo, um filme, a solução dos dramas do filme não está nos primeiros 10 minutos do filme. Sempre está onde? No fim. No fim. No fim. Um drama policial, ação, todo o desenrolar dos nós que se formam está no fim. A justiça de Deus
E o jeito de Deus lidar com o ser humano também é mais ou menos parecido como esse. Deus tem um dia em que Ele vai acertar as contas. Deus está assistindo a tudo que está acontecendo, governando todas as coisas, sendo soberano sobre a história, mas num determinado dia Ele vai vir no mundo e vai julgar, e vai colocar todos os pingos nos is, vai passar a régua, vai recompensar a quem tem direito e vai punir quem merece. E olha só o que Deus diz: naquele dia em que eu agir, não sei quando, mas naquele dia em que eu agir, vocês que me seguem, vocês que me amam, serão o quê? Meu tesouro pessoal. E eu terei compaixão de vocês, assim como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Deus é fiel. Deus, Ele com certeza retribuirá a nossa fidelidade, a nossa obediência. Deus fará isso um dia. E a nossa expectativa e a nossa esperança está nesse dia. É apenas nesse dia em que, por exemplo, versículo 18, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Jesus um dia contou a parábola do joio e do trigo. Como que é a parábola do joio e do trigo? Um dia um fazendeiro plantou trigo e uma noite veio quem? Veio o inimigo desse fazendeiro e semeou o quê? Joio. Uma planta parecida com trigo que não é trigo. Aí as plantas começaram a crescer e os fazendeiros auxiliares viram que a plantação estava contaminada com algo que não era para estar lá. E eles foram lá falar com o dono da fazenda: você quer que eu arranque agora? O que o fazendeiro fala? Aguenta até o fim. Espera tudo crescer, que no fim eu vou arrancar todas as espigas e todas as plantas, eu vou fazer uma colheita geral. O que eu vou fazer? Eu vou separar, no fim, o joio do trigo. E o que eu vou fazer com o joio? Eu vou jogar aonde? Na fornalha. Pode parecer que hoje a gente não veja uma diferença entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Pode parecer que até aqueles que são ímpios estejam na frente da gente em termos de riqueza, saúde e prosperidade no mundo, mas isso tem data para acabar. Porque Deus vai tornar patente, explícito aos olhos de todos, a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre aquele que adora a Deus e entre aquele que rejeita e se rebela contra Deus. E é justamente isso que Malaquias vai começar a desenvolver nesse último capítulo. Versículo 1 do capítulo 4: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou galho algum. Duas coisas que vão acontecer nesse último dia em que Deus virá é que, no fim, todo mal será julgado, liquidado e extirpado. O mal ainda existe no nosso meio, mas no dia em que Deus vier, no dia do Senhor, Deus vai julgar o mal, liquidar o mal e extirpar o mal de toda a face do universo. Esse dia aqui, Malaquias diz como um dia ardente como uma fornalha, porque é onde Deus vai saldar todas as dívidas. É o dia do Senhor. Os ímpios serão punidos.
O fogo do juízo irá consumir até que os ímpios sejam aniquilados e o pecado seja totalmente extirpado. O Antigo Testamento vê particularmente a destruição daqueles que são rebeldes à vontade de Deus. E é tão simples que o profeta Malaquias não gasta muitas palavras e não descreve assim extensamente sobre a destruição dos ímpios. Simplesmente Deus virá e Deus julgará o mal. Destruirá completamente o mal. Se hoje nós temos o mal na nossa existência, no mundo, um dia Deus virá para extirpar todo o mal, destruir todos os ímpios e trazer a justiça. E é isso que diz o versículo 2: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. O sol da justiça nesse dia vai se levantar para vocês. Você vê que no Antigo Testamento é muito difícil os autores falarem do sol, porque o sol era considerado uma entidade divina para os povos do Oriente Próximo naquela época. Os egípcios reverenciavam o sol, o Amon, os mesopotâmios também, os persas na época do fim do Antigo Testamento, na época de Malaquias, tinha um deus chamado Ahura Mazda, que era o deus Sol. Mas não era esse tipo de sol que Deus estava prometendo fazer brilhar no fim, mas era o sol da justiça. Um sol, aquele sol que vem depois de uma noite terrível, de tempestade, de escuridão, de trevas, aquele sol que vem se levantar, trazendo luz, calor, restauração e cura. Quando a gente está doente, por exemplo, não parece que sempre os sintomas se agravam à noite? Aí o que a gente espera? A gente espera que essa noite vá rápido. A gente espera amanhã surgir. A gente espera experimentar, ter irradiado em nós os primeiros raios, porque é mais um dia, e é mais um dia de recuperação, de restauração, e Deus garante que para aqueles que temem, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. A nossa cura definitiva só virá no fim. A gente tem salvação, a gente tem a garantia de um dia estar com o Senhor na glória, mas ainda o nosso corpo tem todo tipo de doenças, ainda a gente está sujeito às fraquezas desse mundo, ainda a gente está sujeito aos problemas desse mundo, mas um dia o sol da justiça se levantará, trazendo cura e restauração completa para cada um de nós. Nós seremos curados totalmente de tudo aquilo que nós temos de ruim, das enfermidades físicas, das enfermidades da alma, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Um dia isso vai acabar. Quando o sol da justiça se levantar, quando os raios da justiça de Deus se infiltrarem em cada camada, os raios de sol não têm barreira, se infiltram por qualquer fresta, iluminando. E isso tem um efeito em que nesse dia nós sairemos e saltaremos como bezerros soltos do curral. Saltar como bezerros soltos do curral. Liberdade, alegria. E nesse dia Deus nos usará como instrumentos de justiça, porque no versículo 3 está escrito: pois esmagarão os ímpios que serão como pó sob a sola de seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, a justiça de Deus virá no fim. E Deus quer nos desafiar no sentido de até onde vai a sua fidelidade?
a sua fidelidade vai até o primeiro desafio, até o primeiro problema, ou essa fidelidade é uma fidelidade tão grande, tão alicerçada no amor, tão intensa, que essa fidelidade te faz ir até o final. Se essa fidelidade que você tem hoje de Deus te dá fôlego até o fim, isso que Deus quer ver de cada um de nós. Se nós amamos a Deus tanto assim, que nós estamos dispostos a perder muitas coisas ao longo da nossa vida, mas mantermos fiéis, firmes até o fim. E como a gente tem que viver até o fim? De duas maneiras, e é por essas duas maneiras que Malaquias termina o seu livro. Versículo 4. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que eu lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel. A gente ruma, a gente caminha, a gente vai em direção ao dia do Senhor, a nossa esperança da ressurreição, a nossa esperança de que um dia Deus virá, a nossa esperança em que Cristo virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, extirpará todo o mal. Nós vamos em direção a esse dia, com um olho no passado, lembrando de tudo que Deus nos ensinou na sua palavra, nas suas leis. Deus está falando para o seu povo o seguinte: olha, mantenham-se fiéis, lembrando de tudo aquilo que eu ensinei para vocês através do meu servo Moisés. Lembrando das leis que eu dei para vocês no Monte Horebe. Lembrem-se e vivam de acordo com isso. Obedeçam a minha palavra. A minha palavra que foi dada há 2000 anos atrás. A minha palavra que foi dada através de muitas pessoas e que está hoje explícita aqui na Bíblia. Vivam de acordo com ela, com os olhos no passado, com tudo que foi dito. Vivam, lembrem-se. E o lembrar na Bíblia não é apenas um exercício lógico, mas o lembrar-se na Bíblia é um exercício de ação. 13 vezes no Antigo Testamento Deus fala: lembrem-se dos meus mandamentos. Não é apenas um exercício de cabeça, mas é lembrar para que essa palavra se torne ação. Vivam de acordo com a minha palavra, com as leis que eu dei para vocês. Sejam fiéis. É assim que vocês vão durar até o final. Sejam fiéis, lembrando-se da minha palavra. E o grande representante é Moisés. Olhem para Moisés. Ou seja, olhem para a lei que eu dei para vocês. Vivam conforme essa lei. Para nós hoje, vamos viver conforme a palavra de Deus, conforme o Evangelho, conforme tudo aquilo que Jesus nos ensinou, porque Jesus é maior do que Moisés. E em segundo lugar, além de nós caminharmos, lembrando do que foi dito, nós temos que caminhar vendo o que está à frente. Versículo 5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Eu enviarei para vocês o meu profeta, que preparará o caminho para que eu venha. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente entende que esse Elias, que Malaquias falou que Deus iria enviar para que Deus viesse ao mundo, é quem? João Batista. Nós temos que ter uma perspectiva clara de onde nós queremos chegar. Temos que ter uma visão do passado em termos de obedecermos a Deus, mas uma perspectiva com relação ao futuro, ao preparar-se para a vinda de Deus. E o exemplo e o personagem que Malaquias escolhe para isso é Elias. Moisés recebeu a lei no Monte Horebe. Elias recebeu a sua maior revelação também no mesmo monte. Moisés é o grande símbolo
do Antigo Testamento. Elias é o maior herói do fim do Antigo Testamento, porque aponta para a possibilidade de Deus vir no mundo e fazer novo todas as coisas. Elias é o profeta que mais influenciou em termos práticos a sua geração. Elias é um dos profetas que mais teve poder do Espírito. Uma palavra de Elias para a chuva parar, uma palavra de Elias para a chuva descer, uma oração de Elias para o fogo cair do céu. Lembrar-se do que foi dito e ver o que está na nossa frente. É engraçado, né? São justamente esses dois, Moisés e Elias, que aparecem quando? Na transfiguração de Jesus. Um pouquinho antes de Jesus morrer, quem que aparece para trocar um papo com Jesus? Moisés e Elias. O representante da lei e o representante dos profetas. Aquele através de quem Deus deu a lei e aquele através de quem Deus deu um ministério profético de preparar o caminho para a vinda dele. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para iniciar esse grande dia do Senhor, que não é apenas um dia, mas começou quando Jesus veio e terminará quando ele retornar para julgar os vivos e os mortos. E quando o Senhor Jesus voltar, uma das coisas mais maravilhosas que acontecerá é o que está escrito no versículo 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, enviarei e castigarei a terra com maldição. Um dos efeitos que apontam para a vinda definitiva de Deus. E uma das consequências dessa vinda do Senhor é que Deus vai restaurar todas as coisas a partir da coisa mais principal, da coisa mais profunda e da coisa mais elementar, que é restaurar as relações familiares, por exemplo. Eu converterei o coração dos pais aos seus filhos. Quando Deus vier julgar todas as coisas, recompensar os seus fiéis e julgar os ímpios, não vai ser algo superficial. Vai ser algo a partir de dentro, do âmago, da profundidade, a partir do começo. O que é adorar a Deus? O que é viver de uma maneira correta diante de Deus? É viver nessa, vamos dizer assim, dicotomia. Você lembrar-se do que foi dito, para que você possa ter uma perspectiva da vinda de Deus, uma perspectiva profética da vinda de Deus. Assim como João Batista veio para preparar a primeira vinda de Jesus, que nós também sejamos usados no poder de Elias, para que nós sejamos também, como o Evangelho nos ensina, amigos do noivo, aquelas pessoas que vão preparar o caminho para que Jesus possa vir definitivamente, para julgar vivos e mortos, para extirpar todo o mal, para criar novos céus e nova terra, e para nos fazer entrar na vida que ainda nós esperamos que aconteça, que Deus prometeu, que é a vida eterna com Ele. Você viu que
A adoração não é um simples exercício de se reunir na igreja. Não é simplesmente um exercício de você oferecer algo a Deus. A adoração envolve toda a sua existência. A partir do momento que você conheceu a Deus, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a adoração é você viver dentro do Espírito Santo, que te faz viver conforme o que foi dito e viver de uma maneira profética, preparando para a vinda definitiva dele. Vale a pena esperar, vale a pena aguardar, vale a pena ser fiel, porque um dia Deus virá. Você imagina que o Antigo Testamento termina com essa promessa: Deus virá, Deus virá, Deus virá. E a mesma promessa que o Novo Testamento termina: certamente venho sem demora. Certamente venho sem demora. Que nós possamos adorar a Deus, vivendo nessa expectativa de que hoje nós não entendemos a maldade no mundo. Hoje nós não entendemos a injustiça no mundo, mas uma certeza nós temos: um dia Deus virá para restituir todas as coisas à ordem original. Um dia Deus virá para julgar toda a maldade, todos os pecadores, toda a impiedade. Um dia Deus virá para recompensar todos os fiéis, de santos e justos que Ele tem chamado para si. E a minha oração é que nós estejamos nesse grande grupo do povo de Deus, que um dia será recompensado por Ele. Um dia nós receberemos a nossa porção e a nossa recompensa. Que nós possamos viver de maneira digna, fiel, adorando a Ele em todos os nossos momentos, vivendo nessa ardente expectativa. Que essa expectativa, que parece ser o fim, mas na verdade é o início da nossa nova vida, seja um motor para que a gente viva todos os dias da melhor maneira possível para Deus, para a glória do Seu nome. Vamos orar?